Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo nesta jornada pelas Escrituras. Nossa leitura no dia de hoje encontra-se no livro de Juízes, no capítulo de número 2, que diz assim: O anjo do Senhor foi de Gilgal a Boquim e disse: Eu tirei vocês do Egito e os trouxe à terra que, sob juramento, havia prometido aos seus pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Quanto a vocês, não façam nenhuma aliança com os moradores dessa terra. Pelo contrário, derrubem os seus altares. No entanto, vocês não obedeceram a minha voz. O que é isso que vocês fizeram? Por isso também eu disse: Não expulsarei esses povos da presença de vocês, pelo contrário, eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Por isso, aquele lugar foi chamado de Boquim, e ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Depois que Josué despediu o povo, os filhos de Israel se foram, cada um a sua herança, para possuírem a terra. O povo serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado em sua própria herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Toda aquela geração também morreu e foi reunida a seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração, que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo aos Balaíns. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porque deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de ladrões que os despojavam do que possuíam. Ele os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir a eles. Por onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes tinha dito e como lhes havia jurado, e estavam em grande aperto. Então o Senhor suscitou juízes que os livraram das mãos dos que atacavam e roubavam. Mas eles não obedeceram aos seus juízes. Pelo contrário, se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência aos mandamentos do Senhor e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porque o Senhor se compadecia deles antes os seus gemidos, por causa dos que os afligiam e oprimiam. Mas quando o juiz morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo outros deuses. Servindo-os e adorando-os, não abandonavam nenhuma das suas práticas, nem a sua obstinação. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele disse: Por que este povo transgrediu a minha aliança que eu havia ordenado a seus pais e não deu ouvidos à minha voz? Também eu não expulsarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Por meio delas vou pôr Israel à prova, para ver se o povo guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou que aquelas nações ficassem e não as expulsou logo, nem as entregou nas mãos de Josué. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, um Deus santo, um Deus justo, um Deus verdadeiro. Vamos orar? Pai querido, em o nome de Jesus, nós mais uma vez nos achegamos com ousadia na tua presença, pelo novo e vivo caminho que Cristo Jesus conquistou na cruz do Calvário em nosso favor. Muito obrigado, Senhor, pela vida que temos.
e principalmente pela vida eterna em Cristo Jesus. Muito obrigado, porque um dia o Senhor nos encontrou e nos acolheu nos teus braços. Muito obrigado, porque o Senhor, a tua palavra encontrou lugar na nossa mente, no nosso coração, e nós nos rendemos aos teus pés. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Muito obrigado, porque sem ti nós nada podemos fazer. E se não fosse o Senhor restaurado a nossa sorte, há muito teríamos sucumbido. Te louvamos, Senhor, por essa porção da sua palavra e o Senhor deixa registrado para nós. Tua palavra que é viva, que é poderosa, que é verdadeira, tua palavra que é a revelação exata do ser de Deus em Cristo Jesus, a revelação do plano eterno e redentivo em Cristo Jesus. Tua palavra que nos orienta, que nos instrui, que nos lembra, que traz à nossa memória, que nos admoesta, que nos corrige, que nos adverte. E nesta manhã, mais uma vez, a tua palavra registra a disposição do Senhor de manter a sua aliança para conosco eternamente. E o Senhor é fiel e justo para permanecer guardando a tua aliança. Infelizmente, como o teu povo no passado, nós muitas vezes somos infiéis, desobedientes e não cumprimos à risca, cabalmente, aquilo que o Senhor nos ordenou. Por N motivos. Muitas vezes até queremos justificar a nossa rebeldia, a nossa desobediência, o nosso coração obstinado com justificativas esfarrapadas, com justificativa de cansaço, com justificativa de desconhecimento, com N justificativas. Mas o Senhor não tem por inocente o pecador. Te louvamos por isso. Te louvamos, Senhor, porque o registro é fiel e verdadeiro. E nos diz que muitas vezes a presença de lutas de inimigos, da falta de paz e tranquilidade, nos indicam a nossa natureza pecaminosa, rebelde, desobediente. Indica que nós tomamos as nossas próprias decisões sem submeter à vontade plena e absoluta do Senhor, e isso traz para nós consequências desastrosas. Traz a presença do inimigo, traz a idolatria, traz o pecado, traz as consequências deste pecado, o juízo, a condenação, o castigo da parte de Deus, para nos conduzir a um arrependimento, a uma confissão de pecados e uma mudança de vida. No tempo dos juízes, esse era o ciclo vicioso que parece-me que continua ainda hoje, Senhor. O Senhor levantava um juiz que era temente a Deus, que era fiel, que buscava o Senhor, que procurava orientar o povo, conduzir o povo, e quando o povo dava ouvido à voz do Senhor, e o povo obedecia ao Senhor, o povo tinha paz, prosperidade, sucesso, comunhão com Deus durante toda a vida daquele juiz. E aí aquele juiz partia e o povo ia se afastando, e o povo ia fazendo o que deseja, o que pensa que é certo, sem consultar o Senhor, sem seguir os passos daquele juiz orientou, sem seguir a sua palavra, e o povo ia se afastando e pecando e se envolvendo com outros deuses, se envolvendo em relações ilícitas, em pecado, e aí o Senhor se irava e enviava juízo, castigo, outras nações para subjugá-los, e até que eles fossem conduzidos novamente à confissão de pecados, a arrependimento e à busca do Senhor. E então o Senhor levantava um novo juiz, um novo libertador, que orientava o povo, que buscava a direção de Deus, que com a ajuda de Deus vencia as batalhas e trazia paz novamente ao povo de Deus.
Parece-me, Senhor, que hoje é a mesma coisa. Quando nos voltamos para o Senhor, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, de todo o nosso coração, o Senhor nos dá a sua palavra, o Senhor nos orienta, o Senhor coloca pastores, líderes para nos conduzir, para nos ensinar, aos quais, quando nós ouvimos, obedecemos, nos submetemos a eles e à tua palavra, o Senhor nos dá vitória sobre os nossos inimigos, sobre as nossas fraquezas, sobre os nossos pecados, sobre a idolatria, sobre a lascívia, sobre a preguiça, sobre o desânimo, sobre tudo aquilo que nos afasta do Senhor e nos dá um período de paz e de bonança. Mas quando novamente, depois de gozar paz, bonança e vitória da parte do Senhor, começamos a pensar, não, não é bem assim, eu não preciso mais tanto de estar envolvido na casa de Deus, na igreja, eu não preciso já ouvir tanto a palavra, a mensagem, este pastor, começo a olhar para os lados e ver defeitos e não estar focado em Cristo e começa então a se sentir cansado, desanimado, e aí nós começamos a descansar, a relaxar, a deixar de frequentar a tua casa, a deixar de ler, de meditar, de estudar a tua palavra como deveríamos, com muito afinco, com muita dedicação, já não passamos a orar como deveríamos, já não temos aquela alegria no Senhor e na sua casa, na comunhão dos irmãos, já achamos que os irmãos já não nos valorizam, já achamos que somos perseguidos e sorrateiramente o inimigo vai plantando ideias mentirosas em nossa mente, em nosso coração. E nós vamos nos afastando do Senhor e nos aproximando do inimigo e do pecado. E aí, como o Senhor, pela sua graça e a sua misericórdia, manda sobre nós sofrimento, enfermidades, castigos, derrotas, para que nós sejamos conduzidos ao arrependimento, à confissão de pecados, à submissão ao Senhor e à sua palavra, a retomarmos as nossas práticas devocionais e então nos conduz à vitória. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. Muito pelo contrário, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor realmente não faça isso. Não, não desista de nós. Haja o que houver, se for necessário, mande, Senhor, juízo, manda castigo, manda correção, mas conduze-nos segundo a tua palavra. Tua palavra diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Conduze-nos, Senhor, ao arrependimento, à confissão de pecados, à mudança de vida. Dá-nos fome e sede do Senhor, fome e sede da tua presença, fome e sede da tua palavra, fome e sede da comunhão com os irmãos, com a igreja do Senhor, a noiva de Cristo. Não apenas a igreja invisível, mas a igreja visível. Que possamos compreender o valor e a vitalidade da igreja de Cristo. E assim possamos servir o Senhor com muita alegria, focados em Cristo Jesus, sendo em tudo mais que vitoriosos. Obrigado, Senhor, por mais um dia do Senhor em que levantamos com muita alegria, com o nosso coração palpitando, como diz o salmista. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Hoje é dia de irmos à tua casa, reunirmos com o teu povo e o fazermos com muita alegria, com muita expectativa, com muito desejo de ouvir o Senhor, de adorar o Senhor, de prestar o nosso culto, de encontrar com os nossos irmãos, de orarmos juntos, de mantermos comunhão uns com os outros, de crescermos juntos para a glória do teu nome. Como diz o salmista, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Obrigado, Senhor, por isso, por o Senhor não desistir de nós. É assim que nós oramos, agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amanhã retornaremos com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos, um excelente domingo, um excelente dia do Senhor.
um excelente momento de comunhão com Deus e com a sua igreja. E amanhã estaremos de volta. Um grande abraço a todos.